Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória e probabilidade. Essa aula ela é voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio, aqueles alunos que precisam resolver as questões que estão lá no plano de estudo tutorado, ok? Mas antes de irmos para a nossa aula, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva. Temos aulas, vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Espero também que você compartilhe essas aulas com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e mais pessoas também possam estar aprendendo um pouco dessa maravilhosa disciplina que é a matemática, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho então sobre análise combinatória. O que é análise combinatória? Análise combinatória é a arte de contar, ok? E dentro dessa arte de contar, nós vamos falar um pouquinho sobre a permutação. O que é uma permutação? Permutação nada mais é do que uma troca. É quando você faz uma troca, então você está fazendo uma permuta. Permutação é isso. E na matemática nós vamos utilizar algumas formulazinhas. Essa primeira formulazinha que nós temos aí na tela é a formulazinha que nós vamos utilizar quando estivermos trabalhando com a permutação simples. Agora, quando a permutação for com repetição, nós estaremos utilizando essa outra formulazinha aí. Para facilitar para você, eu coloquei aqui um exemplo para que nós possamos resolver, ok? Então vamos lá, acompanha na tela aí. Quantos são os anagramas das palavras abaixo? Para encontrar a quantidade de anagrama, é simplesmente eu fazer uma o quê? Permutação, ou seja, eu trocar essas palavrinhas amor e também essa palavrinha amora, as letrinhas de lugar, de posição. Então, para facilitar para nós aí, nós vamos utilizar de cara a formulazinha. Primeiro ponto importante, nós temos alguma letra que se repete aqui? Não. Então, se nós não temos nenhuma letra que se repete, então é uma permutação simples. Vamos utilizar essa formulazinha aqui. Permutação de, quantas são as letras? 1, 2, 3, 4. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial, ok? Esse símbolozinho de exclamação na matemática significa fatorial. Como é que se resolve um fatorial? O fatorial nos diz o seguinte, você vai multiplicar a partir do número que nós temos até chegar no número 1, ok? Então, como nós temos ali 4 fatorial, então vai ficar da seguinte forma, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 4 vai ser igual 4 fatorial, que é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 dá o próprio 24. Então, aqui nós encontramos o resultado da permutação de 4, ok? Então, eu posso formar aí 24 anagramas a partir da palavra amor, ok? Agora nós temos aqui a palavrinha amora. No caso da palavrinha amora, perceba que agora nós temos uma repetição aqui do A, O A está repetindo. Então, como o A está repetindo, é uma permutação com repetição. E como funciona? Permutação de 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5 letras, não é isso? Lembrando que existem as repetições. Repetições nós vamos colocar em cima. O A está repetindo quantas vezes? 2 vezes. Aí, nesse caso, nós vamos fazer assim, 5 fatorial sobre a repetição, que é 2 fatorial. Nesse caso, então, teremos. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Eu posso fazer uma simplificação aqui, não posso? Posso sim, 2 e 1, 2 vezes 1 e aqui também 2 vezes 1. Resultado final, ficaremos com 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3 vai dar o quê? 60, ok? Então, processo de permutação é isso. Permutação nada mais é do que uma troca, trocar os elementos de lugar. Agora, quando nós estivermos fazendo uma escolha, aí nós já passamos para 2 processos, que é o processo de arranjo ou o processo de combinação, ok? Vamos falar sobre arranjo primeiramente. No caso do arranjo, nós temos essa formulazinha aqui, ANP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Para você entender melhor, eu tenho um exemplo aqui, arranjo de 5 tomados 2 a 2. O que significa isso?
que o meu N é 5 e o meu P é 2. Vamos substituir na formulazinha os valores que nós temos aqui, que nós encontramos. Então, nesse caso, vai ficar arranjo de... Aliás, arranjo já tem, né? A formulazinha aqui é só substituir agora. N fatorial, quem é N? É 5. Então, 5 fatorial sobre N, quem é N? 5. Menos P, quem é P? 2. Isso tudo o quê? Fatorial. Então, vamos lá. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Sobre... O que é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. 3 do quê? Fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. O que eu posso simplificar nesse caso aqui? Eu posso simplificar esse 3 vezes 2 vezes 1 com 3 vezes 2 vezes 1. Vai ficar, nesse caso, 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Ok? Então, arranjo de 5 tomados 2 a 2, nós achamos o número 20. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a combinação. Então, no caso da combinação, a formulazinha já é essa. Combinação de N, PAP, combinação de N's, PAP, é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Nesse caso, então, a combinação de 5 tomados 2 a 2. Como que eu vou resolver uma combinação de 5 tomados 2 a 2? É só substituir na formulazinha. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, o quê? Fatorial. Nesse caso, teremos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial, não é isso? Sobre, o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, vezes 5 menos 2 é 3, 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Vamos lá simplificar o que dá para simplificar? Aqui nós temos o seguinte, ó, para a nossa simplificação e facilitar as nossas contas, nós podemos simplificar 3 vezes 2 vezes 1 com 3 vezes 2 vezes 1. Aí, nesse caso, fazendo a multiplicação, nós teremos que 5 vezes 4 é 20 sobre 2 vezes 1 é 2. E 20 dividido por 2 é 10, ok? Esse é o nosso resultado final. E caso você precise de mais algumas aulinhas aí para poder facilitar o seu entendimento sobre análise combinatória, vai estar passando um card aqui agora, ó. É só você clicar que você vai ser direcionado a super aulas que vão, inclusive, de forma bem tranquila, passo a passo, te ensinar como trabalhar tanto com as permutações, quanto com os arranjos e também com as combinações, ok? E aí eu quero ainda falar com você o seguinte, você chegou em uma determinada questão e lá nessa questão ela vai trabalhar com você um probleminha. E aí você precisa entender se você vai resolver uma questão através do processo de permutação, ou se é por arranjo, ou se é por combinação. Professor, como que eu vou fazer? Ora, muito simples. Você vai fazer uma análise lá. Se por acaso, dentro do problema, você for usar todos os elementos, você vai trabalhar com uma permutação, ok? Mas vamos lá, tem aquele tanto de elementos lá, você não vai usar todos os elementos. Então você vai ficar naquela dúvida, se é arranjo ou se é o quê? Combinação. E agora, professor, e se eu fiquei na dúvida se é arranjo ou combinação? Você vai olhar a ordem. Se a ordem dos elementos lá importar, é uma questão de arranjo. Se a ordem dos elementos não importar, é uma questão de combinação, ok? Então falamos aqui sobre os conceitos de permutação, de arranjo e de combinação. E nesse momento, é hora de pedir a você o seguinte, que se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal, ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aí os nossos assuntos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a probabilidade. O que é uma probabilidade? Probabilidades são as possibilidades de algo acontecer, tá? Possibilidades de algo acontecer. E para que eu possa calcular essas possibilidades de algo acontecer, é necessário duas coisas. É necessário eu ter lá um conjunto universo, ou seja, todos os elementos, e desses elementos eu pego uma parte desses elementos.
Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o seguinte exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair uma face maior do que 3? Então, vamos lá. O nosso espaço amostral. O que é o nosso espaço amostral? São todos os elementos possíveis aqui. Quais são eles? Pode sair a face 1, ou a face 2, ou a face 3, ou a face 4, ou a face 5, ou até mesmo a face 6, não é isso? Então, quantos são os elementos que eu tenho aqui do meu espaço amostral? No caso do meu espaço amostral, são 6 elementos. O que é o nosso evento? O nosso evento, nesse caso, é sair uma face maior que 3. Quais são as faces que são maiores que 3? Ora, é a 4, é a face 5, é a face 6. Então, essas são as faces maiores que 3. Então, o número de elementos do meu evento são 3 elementos, ok? Agora que eu sei o meu espaço amostral e sei também o meu evento, eu posso então calcular a probabilidade de sair uma face maior que 3. A probabilidade de sair uma face maior que 3 é 3 em 6. Podemos simplificar esse número, dividindo ambos por 3, vai ficar 1 sobre 2, resposta final. Ok? Então eu encerro a minha aula por aqui, agradecendo a você por ter assistido até aqui. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Mais uma vez pedir a você, se você não deixou o seu like, deixe o seu like, pois é muito importante para o crescimento e fortalecimento do nosso canal. Também compartilhe as nossas aulas também para que outros colegas, para que outras pessoas também possam conhecer o nosso trabalho, ok? E mais uma vez eu te agradeço e me despeço aqui. Tchau, tchau e fui!